Olá, ótimos! O clássico da literatura mundial, A Metamorfose de Franz Kafka. É o livro desta vez, eu já te faço a pergunta que é a central desse livro. O que sua existência representa para a sociedade? Você está num trabalho em que você se sente que é remunerado como deve, sente que é uma troca, ou você se sente explorado? O que importa é o que somos e não o que produzimos. É uma crítica desse livro, mas que na verdade nada é dito dessa forma, como é uma sentença, né? Ele é passado de uma forma, eu diria até que lúdica, que lembra até a Fazenda dos Animais, né? Em que são bichos que conversam. Aqui, logo no começo, a gente tem a frase que vira, né, muito conhecida, que é a primeira frase do livro, A Metamorfose, que é o momento em que o ator principal, o Gregor Samsa, se torna um inseto monstruoso. Eu já mostro aqui até essa edição, viu, minha gente, da Planeta, que traz pra gente sempre esses vultos assim, né? Representando, não sei se tá dando pra ver direito, representando o que ele se transforma, né? Aqui a capa é um bicho, né, com patas, né? As patinhas são retratadas, inclusive, aqui nesse livro. E a frase que todo mundo, né, que ficou conhecida muito é: certa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa encontrou-se em uma cama metamorfoseado num monstruoso inseto repugnante. E aí, meu amigo, é a sua imaginação que vai dizer como é que é esse inseto. Muitos retratam como uma barata, para mim eu pensei mais num formato de besouro, né? A estrutura física do bicho, ele fala, como eu disse, tem patinhas, anteninhas, né, que ficam se mexendo. Ele toma um formato enorme, então ele toma boa parte da casa, do quarto em que ele tá. E quando ele se vê dessa forma, vai desenrolar a história do livro, que também é uma análise, né, que dá pra gente fazer sobre uma relação de pai-filho, ou também, já que esse pai, né, é agressivo, né, muito parecido com o pai do autor do livro. Por isso que esse livro é considerado de autoficção, né? Ele remonta algumas coisas reais do que viveu o autor. Ele fala também, gente, é uma crítica também à medida que o Gregor vai, né, se transformando nesse bicho. É uma crítica também, eu diria, a pessoas que têm um familiar debilitado, necessitado, que precisa de cuidados especiais, sejam bebês ou sejam idosos, sejam pessoas com algum tipo de deficiência. Essas pessoas muitas vezes são tidas como, né, uma coisa ruim na família, as pessoas escondem essa pessoa, ou brigam entre si para quem vai cuidar, e acaba sendo um fardo, né? E quem vive isso, quem tem pessoas próximas, né? Eu conheço uma pessoa que tem uma tia que não teve filho, e essa tia acaba ficando aos cuidados de uma das irmãs, porque, né, as outras não podem cuidar, e essa pessoa realmente tem que privar toda a sua vida. É claro que nessa situação que eu tô falando, ela não enxerga essa irmã como um fardo simplesmente, né? Mas muitas famílias a gente consegue enxergar essa situação, infelizmente. E o prefácio do livro, né, é do jornalista Marcelo Reissel, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, e ele divide nessa obra em três momentos: o terror dessa metamorfose do Gregor, a vergonha e a raiva, né? E eu acrescento que esse medo, né, esse terror da metamorfose é muito pelo desconhecido, né?
não sabe o que vai acontecer. É engraçado que a gente fala de uma coisa que é altamente hipotética, né? Uma pessoa se transformar num bicho, mas é impressionante como você começa a ler e não consegue mais parar. Eu li de uma sentada só. Na verdade, num trecho de uma viagem, eu estava indo de Aracaju para Belém e consegui ler assim ele em algumas horas, 4 horas, 5 horas, mais ou menos. Eu li esse livro, né, entre uma conexão e outra, não tem voo direto aqui de Aracaju para Belém. São 138 páginas apenas de uma leitura super, super simples e fluida. E o que acontece para que a gente traga essas reflexões, né? Porque eu adiantei, né? Hoje eu gravei de uma forma diferente, trouxe as reflexões para depois trazer a história. Porque eu acho que quando a gente fala de um inseto que se transforma, parece um pouco bobo, mas trazendo já a reflexão dele, talvez te instigue a ler, caso você não tenha lido. Ele fala que quando esse jovem Gregor se vê num corpo de um inseto, ele a todo momento acredita que vai voltar ao normal, ele não quer sair do quarto, é um dia de trabalho, ele precisa pegar o trem, então ele fala, eu posso não levantar agora, mas daqui a pouco ainda vai dar tempo de pegar um determinado outra condução e tal, e até que o gerente, né, do lugar que ele trabalha vai até a casa dele. E isso causa uma inquietação imensa no Gregor, porque ele pensa, pô, em vez de ter mandado, né, um responsável da saúde, em vez de ter mandado alguém que se preocupasse comigo, não, ele vem aqui e vai dizer que vai tirar o meu dia de trabalho, né, vai descontar o meu dia de trabalho. Isso acontece porque está todo mundo do lado de fora do quarto, né, na sala da casa, esperando o Gregor abrir a porta, porque ele nunca se atrasa, ele é um excelente profissional, caixeiro viajante, né, arrimo de família, ele sustenta todo mundo. E até o momento dele abrir a porta é uma tensão muito grande que a gente fica para saber qual vai ser a reação dessa família. Essa leitura, esse livro, né, se encaixa no gênero novela. Ele não chega a ser um romance, ele é uma novela. E é muito engraçado, assim, engraçado não, mas interessante, que a gente vai vendo as diferentes reações na família. A irmã dele mais nova é a única que se aproxima depois que ele abre a porta. Depois que ele abre a porta é realmente um caos geral, né? Tenta se entender, é medo, as pessoas assustadas. A irmã é a única que tenta alimentá-lo, né? E aí a gente tem a reflexão sobre empatia e compaixão, porque a empatia faz com que ela, no primeiro momento, leve para ele a comida, deixe a comida lá. E comidas que ela gosta. Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Tô com fome, vou levar uma comida que eu gosto, que ele gostava. E a compaixão é diferente da empatia porque ela é a ação da empatia. Você vê que o outro está passando por aquilo e você age diante daquilo. Então ela viu que ele não estava comendo, por mais que para ela, para essa relação, parecesse que ela estava fazendo algo bom, ela se colocou no lugar dele com a vivência dele, né? O que ele queria naquele corpo e não o que ela imaginou que ela gostaria ou que ele gostaria no outro corpo. E aí ela começa a dar restos de coisas, ossos, e aí ele volta a se alimentar. O livro vai trazendo uma certa esperança de que ele vai conseguir voltar ao corpo antigo, porque ele até um determinado momento não desiste daquilo, mas ele vai vendo o movimento da casa. O pai que estava falido, né, que ele considera já velho para o trabalho, voltando ao trabalho. A irmã mais nova precisando trabalhar. A mãe impedida de ver ele, as pessoas não deixavam meio que ela ver ele. A empregada que sai da casa porque tem medo dele. Entra uma outra funcionária na casa que, desta vez, já não tem medo dele, né? Já se aproxima, já fala com ele com mais contato. E essa irmã, nesse lugar de compaixão, de empatia, a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela muda completamente com o Gregor. Ela passa a ser extremamente má. Ela comete de fato os maus tratos, chega a pensar na possibilidade de expulsar. O pai, né, ele apoia essa situação e a desculpa deles
é de que Gregor não entende o que eles dizem. Sendo que, na verdade, o Gregor entende. Ele só não consegue falar. A voz dele sai distorcida. As pessoas não conseguem entender o que ele fala. Mas ele consegue entender o que as pessoas falam. E nenhuma tentativa foi feita para que eles soubessem disso, né? Eles simplesmente, né, acusaram que ele não entendia. E essa situação, né, do Gregor ser rejeitado por essa aparência física nos faz refletir tanta coisa, principalmente sobre pessoas em que a gente tolera e que são pessoas abomináveis e que na verdade estão ali diante da gente numa face que não tem nada de monstruosa. A gente pode conhecer homens que são agressores, são fisicamente, né, considerados padrões e são potenciais agressores, feminicidas, estupradores, né, médicos que abusam de pacientes que estão ali numa situação de poder, de cuidado e fazem isso. E são pessoas que acabam sendo inseridas na sociedade, muitas vezes. E o Gregor, que era um homem bom, que não se transformou num homem mau, ele só se transformou num inseto, tem toda essa rejeição da própria família. Ou seja, enquanto ele era o provedor e tinha uma aparência tranquila, ele era querido. Quando ele passa a se tornar uma pessoa inválida ali, inútil, já que ele não consegue trabalhar, ele sente muitas dores no corpo, ele não consegue se mexer, a partir daí ele realmente é visto como descartável para a família. O livro foi escrito há mais de 100 anos e aqui no fundo tem uma passagem do Leandro Carnal que diz: Kafka fez perguntas que nos incomodam há 100 anos. Se você for corajoso, leia. Uma curiosidade sobre esse livro é que Kafka pediu para um amigo que não publicasse os romances dele depois que ele morresse. E essa é uma obra póstuma, né? Foi publicada depois da morte. Um questionamento, né, para quem julga esse amigo é por que ele mesmo não queimou, né, as coisas, pediu que essa responsabilidade fosse de outra pessoa. Enfim, a gente que ganha com essa obra, que não é nada bonitinha, é extremamente incômoda, a gente se revolta em muitos momentos com esses familiares. E eu queria ler um trecho de um livro do que Kafka fala sobre a leitura, o que a leitura significa para ele. Ele fala que, de modo geral, acha que devemos ler apenas os livros que nos cortam e nos ferroam. Se o livro que estivermos lendo não nos desperta como um golpe na cabeça, para que perder tempo lendo? E aí ele fala que precisamos, na verdade, de livros que nos toquem como um doloroso infortúnio, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós mesmos, que nos façam sentir como se estivéssemos sido expulsos do convívio para as florestas, distantes de qualquer presença humana, como um suicídio. Um livro tem que ser o machado que rompe o oceano congelado que habita dentro de nós. É isso. Essa é a história que Kafka conta em A Metamorfose. Essa aqui especificamente é da Planeta, mas tem outras com ilustrações, inclusive, que eu já vi. Como sempre eu mostro para vocês aqui, esse livro eu fiz algumas anotações. Também, como eu sempre faço, aqui eu digo coisas que acontecem que são importantes. Ele é atacado pelo pai com maçãs, representa essa agressividade. Diante da afeição desconhecida de Gregor, o pai lida com ele com bastante agressividade. Eu gosto de lendo aqui, porque às vezes eu falei alguma coisa aqui e deixei de falar alguma coisa aqui que tá aqui de repente, né? Uma coisa interessante é que quando ele diz que a mãe não entende, ninguém entende ele, quer dizer, quando os familiares dizem que ele não compreende ninguém, me faz remeter aos familiares que não dialogam entre si, que às vezes moram na mesma casa e não sabem das dores, né? Muitas vezes seu pai, sua mãe, sua irmã, que mora com você, ou quando vocês conviveram na mesma casa, não sabiam de questões suas, que, por exemplo, seus amigos sabem. Então, às vezes a gente está na mesma casa e acontece esse distanciamento.
É isso, gente. Se eu for falar também de tudo, de todas as reflexões, eu vou acabar contando demais. O que eu posso te dizer é que um livro instigante e que ele busca um relato muito interessante sobre as questões humanas. Muito interessante mesmo isso. Obrigada!